Agora, essa questão do equilíbrio, a Viviane estava assim, né, concordando, né, vivendo com algumas situações. Esse equilíbrio, a gente pode trabalhar através da prevenção no exercício, porque a fisioterapia, ela vem numa situação de AVC, né, ou derrame, só para contornar ou ela vem para prevenir também? A fisioterapia, na verdade... Porque ela é tão ampla, né? Ela é preventiva. É preventiva, né? Como todos os recursos que nós temos em saúde, todos eles deveriam ser mais preventivos do que... Para remediar. Para a reabilitação, de fato. Claro. E os fatores que estão relacionados às causas, ao surgimento do AVC, são fatores que podem, sim, sofrer uma intervenção preventiva. Né? Por isso que a questão da qualidade de vida hoje é tão discutida, não só por causa do AVC, mas de todas as doenças, todas as alterações que surgiram com a vida moderna, ou que aumentaram né, a sua incidência em relação à vida moderna. Então nós temos sim a capacidade de prevenir alguns riscos, ou alguns fatores de risco à formação do AVC, né? A promoção de um AVC. Na fisioterapia, na medicina, no nosso dia a dia, né? Na qualidade de vida, na busca da satisfação, em realizar todas as tarefas que a gente realiza, sim, mas com satisfação, com uma válvula de escape, né? Para liberar essa energia que a gente só armazena e não aproveita. É uma felicidade, né? A felicidade. Com esse prazer. Porque, doutora Ilmara, a gente comentou assim que, às vezes, depois de um AVC, a gente vai ter muito mais tempo para ler o livro, para ficar com os netos, ficar com o marido, né? Mas ninguém quer isso pra gente, né? Melhor, e assim, no caso, eu vou mostrar aquele desenho que a gente... Que tem uma revista aqui, até a época dessa semana, vou até destacar aqui para vocês, que tem uma matéria que foi até... que norteou a nossa pauta de hoje, é a revista que chegou essa semana nas bancas da época, tá? Segredos dos Bons Professores não é a matéria, tá? É só a capa para você visualizar. Agora eu vou abrir aqui, tá, Lu? Que, olha só, que comenta aqui sobre essas jovens senhoras aqui, ó, super jovens, 27, 29, 30 anos, que elas relatam minuciosamente o que as levou, entendeu, a ter um AVC, um derrame, que tinha essa vida agitada, que a Maria comentou. Enfim, vale até você ler online mesmo. E nós temos um desenho aqui, doutora Ilmar, que a gente, sei lá, a gente vai acompanhar lá pelo monitor, porque são artérias, é isso? Como é que funciona o nosso cérebro mesmo? Bom, esse desenho mostra a origem ou a causa dos dois tipos principais de doença cerebrovascular. Que é o hemorrágico e o sistêmico. O hemorrágico e o isquêmico. Isquêmico, isso. Em cima ali dá para ver um furo na artéria, né, onde escorre um pouquinho de sangue. Né? Aquela ilustração é a ilustração do AVC hemorrágico. Aqui mesmo, aqui na descida. Isso. Tá, aqui assim, ó. Então, uma artéria se rompe, um aneurisma, uma formação arteriovenosa, ou mesmo uma artéria ou veia normal, né, se rompe, isso forma uma bola de sangue no cérebro e isso provoca lesão. Porque assim, nosso cérebro é uma teia, né? De Sim, artérias. ele precisa ser muito bem irrigado. Muito bem irrigado. Para funcionar, ele tem um gasto calórico muito grande, um gasto energético muito grande e ele precisa de uma grande quantidade de sangue para funcionar bem. Mas o AVC hemorrágico é 10, 15% dos AVCs. Tá. O AVC mais comum é o AVC isquêmico, que é a complementação desse desenho, em que uma artéria é obstruída. Né? E essa obstrução faz com que uma parte do cérebro, alguns neurônios, deixem de receber sangue e, consequentemente, deixem de funcionar. Muito provavelmente sejam perdidos de uma maneira definitiva. Por isso, as sequelas. Né? E a partir desse momento, a gente vai fazer uma pausa, mas a partir desse momento que existe esse rompimento de uma artéria, assim, as funções ligadas àquela região, elas ficam comprometidas. Tá. Vamos fazer uma pausa aqui e depois do intervalo a gente vai rodar um VT para você com as mulheres que fizeram, né, que relataram os depoimentos nessa matéria que a gente acabou de mostrar. Tá? É uma pausa, rapidinho. Daí nós falando de volta no oferecimento de Rede Cipo, a líder em implantes dentários e tratamentos estéticos. Agora, quando a gente fala em susto, né,
tem aquele susto, doutor Ilmar. As mulheres, a gente está bem no foco das mulheres mesmo, né? As mulheres, quando elas vão até o consultório, elas já têm algum sintoma de um derrame, de um AVC. Quais são os sintomas, por exemplo? Até um diagnóstico fechado para desmistificar um AVC é sempre uma situação muito grave. Tá. Né? Então... Ele dá sinais que vai acontecer? Não, como AVC é acidente vascular cerebral. Né? Então, se questiona muito o acidente, porque acidente é uma coisa fortuita. Que é acidente vascular, né? Cerebral. AVC. Acidente é uma coisa fortuita e a gente sabe que muito do AVC é prevenível. Né? Então, assim, por isso que se tem chamado mais de doença cerebrovascular, não de acidente. Porque acidente aconteceu e né? Não estava previsto, né? Não estava previsto. Agora, a hipertensão não tratada, a diabetes não tratada, a alteração de colesterol e triglicerídeos não tratados. Anticoncepcional com cigarro? Anticoncepcional com cigarro na mulher. É uma bomba, gente, não pode. Isso, assim, são coisas que podem evitar o acidente. Tá. Né? Mas quando ele acontece, ele é sempre abrupto, porque a interrupção, né, seja no caso isquêmico, seja o sangramento, isso sempre acontece de um momento para outro. Tá. Né? Esse sangramento é facial? Não, é intracerebral. Intracerebral, ele não tem nenhum vestígio externo? Externo, não. Tá. Normalmente não. Então, sempre o quadro é de instalação rápida. O caso, assim, clinicamente, a manifestação mais comum é a hemiparesia, né? Em que uma metade do corpo, seja a metade direita ou a metade esquerda, fica paralisada. Né? Normalmente, quando a fraqueza envolve a metade direita, também a voz é comprometida, a fala é comprometida. Tá. Né? Eu não consigo pronunciar? Ou não consegue pronunciar, ou não consegue compreender, ou as duas coisas. Né? Na região anterior do cérebro, a gente tem o núcleo que cuida do falar. Né? Um pouco mais atrás, tem uma região que cuida da compreensão. Então, dependendo de onde foi essa isquemia, de onde foi esse sangramento, se for mais posterior, a compreensão pode ficar prejudicada, mas a voz a fala sai. Né? Se for mais anterior, às vezes a compreensão está perfeita, mas não consegue falar. Vou fazer o seguinte, porque daí tem outros sintomas ainda. Vamos, assim, agora acompanhar esse VTzinho com o depoimento de mulheres que passaram por um AVC e que estão naquela matéria que a gente comentou no bloco anterior. Acompanhe com a gente e depois a gente volta para cá.